E aí em Romanos 15, verso 8 diz: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Veja, se a circuncisão tem que ser feita por mãos de homens, que é o que Paulo fala lá em Efésios 2 e Colossenses, por que Paulo cita aqui que Cristo foi constituído ministro da circuncisão? Cristo não circuncida ninguém com mãos de homens. Veja, qual que é superior? A circuncisão feita por mãos de homens, que é baseado no sacerdócio levítico, ou a circuncisão feita pelas mãos do próprio Senhor Jesus? Pelas mãos, é claro, mãos espirituais, é a obra do Espírito de Deus. Qual circuncisão que é superior? Agora veja, Pedro fala, vocês são casa espiritual de Deus, para oferecerem sacrifícios espirituais. Paulo fala isso, o escritor de Hebreus fala isso, e por que eu estou citando isso? Olha a incoerência desse povo que se diz judeu. A casa é espiritual, os sacrifícios são espirituais. Toda a palavra que estava no livro da lei deve convergir para a parte espiritual. As 12 tribos eram literais e agora restauradas passam a ser espirituais, o Israel espiritual de Deus. E a circuncisão continua literal? Faz sentido isso? O fato de Deus ter dado a circuncisão do pacto, começando com Abraão, não era para que os gentios se circuncidassem no futuro depois que ele tivesse um bom conhecimento do judaísmo, como afirma falsamente esses homens desses canais. Era para que esse testemunho ficasse firme, tanto para aqueles que são judeus e que estão circuncidados, mas que devem andar nas pegadas de Abraão. Então o testemunho alcança os dois povos. Por isso foi que Deus deu essa palavra da circuncisão para Abraão. Paulo circuncidou Timóteo por causa dos judeus, para que não escandalizasse. Por isso que Paulo fala que ele se fez como se estivesse debaixo da lei, não estando ele debaixo da lei. São duas palavras que resumem toda a antiga aliança. Se você está circuncidado, pratica todas as festas, entrega primícias para o Senhor, vai ter que estar lá no dia do Pentecoste, vai ter que ir para Jerusalém 3 vezes ao ano, entregar os seus dízimos e fazer tudo conforme Deus pediu no livro da lei, conforme Deus pediu, não conforme está escrito no Talmud. Então você está debaixo da lei, você está debaixo de um testemunho que testemunha que você ainda está debaixo do pecado. Não é que você estava livre do pecado, entrou para a lei de Deus e agora você peca. Não, a lei está dando testemunho que você está debaixo do pecado. Ou seja, antes você não sabia o que era pecado. Aí, como Paulo fala em Romanos 7, a lei revive, agora você tem consciência do que é pecado. Pelo pecado não entra a morte. Então você tem consciência de que está morto. Sendo a lei um aio que te leva a Cristo, agora com esse testemunho da lei, você vai até Cristo para receber a justificação. E você indo até Cristo para receber a justificação, jamais você vai ter que se circuncidar. Se você foi chamado estando incircunciso. Se você foi chamado estando circuncidado, você deveria permanecer nessa circuncisão para não escandalizar os familiares. É disso que Paulo está tratando nas suas cartas. Isso se refere ao tempo da transição das alianças. Paulo não está dizendo em momento nenhum que no futuro um gentio deveria se circuncidar, porque isso é tão importante que se Paulo não escrevesse, ele jamais poderia se auto-intitular mestre da lei, mestre do evangelho e mestre dos gentios na fé e na verdade. Porque se um mestre não ensina isso, ele não é mestre. Porque esse é um ponto importante. E aí vem os judeus hoje, acham que eles têm mais sabedoria do que o apóstolo Paulo para poder completar o que o apóstolo Paulo não disse? É um ponto importante, tão importante que eles acham que tem que falar isso em todas as vezes que eles vão falar da lei. Se as igrejas distorcem a lei de Deus, distorcendo as cartas de Paulo, isso é problema das igrejas. Não adianta você querer tirar a pessoa de um vento de doutrina e trazer para outro, porque é isso que eles estão fazendo. Atos 16 diz o seguinte: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse com ele em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois também sabiam que era de pai grego. Ou seja, Paulo circuncidou Timóteo não para cumprir a Torá, mas por causa que Paulo queria que Timóteo fosse com ele, porque Paulo viu nele um bom homem para trabalhar junto, e por causa dos judeus que não tinham entendimento de transição de alianças, circuncidou para ninguém ter o que falar. É isso que a palavra está dizendo. Mas o que esses judeus estão fazendo? Eles estão dizendo que
Paulo ensinou toda a Torá para Timóteo. Quando Paulo viu que estava tudo ok, aí Paulo falou para Timóteo: Timóteo, agora você deve se circuncidar para cumprir o pacto que Deus fez com Abraão. Porque afinal, se o pacto que Deus fez com Abraão da circuncisão era testemunho para que os gentios no futuro se circuncidassem, aspas, somente depois que tivesse um bom conhecimento de não comer carne de porco e de comer ali os animais certinho e de guardar o sábado. Então, se nós não fizermos isso hoje, nós não poderemos fazer parte das 12 tribos de Israel. Mas isso, como qualquer outra religião, eles vão deixar no ar, no enigma. Eles não vão falar claramente porque é pesado. Imagine eles falarem para você: se você não se circuncidar, não aprender direitinho as coisas do judaísmo, não comer as carnes ali certinho, os animais puros e impuros, não guardar o sábado, e se não chegar nesse ponto e não se circuncidar e depois não permanecer em tudo isso, não pode fazer parte das 12 tribos de Israel, ou seja, da esposa do Cordeiro. Eles não vão falar isso. Quando as pessoas perceberem, elas já vão estar fazendo isso, mas eles mascaram isso. É igual ao calvinismo, é a mesma artimanha de Satanás. Só com essa leitura aqui você vê que o que eles estão falando não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Tanto é, irmãos, que vocês vão ter esses testemunhos. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo fala muita sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Eles leram esse texto, construíram aquela narrativa, querendo dizer: a palavra está com os judeus, há muita vantagem em ser circuncidado. Então, você primeiro prega a palavra de Deus, tudo certinho, não pode impor à força a circuncisão, como estava fazendo naquela época, porque tinha escolas judaicas que falavam para o gentio: você tem que se circuncidar agora, senão você não faz parte do Deus de Israel. E aí Paulo vem e fala: calma, gente, não é assim. Primeiro, vamos fazer eles entenderem que eles não podem comer carne sacrificada a ídolos, lá de Atos 15, Atos 21. Vamos pôr essas 4 leis primárias. E depois que eles vão entrar nas sinagogas onde Moisés é pregado e eles vão entender. E aí sim eles podem se circuncidar. Colocaram palavras na boca de Paulo e colocaram palavras na Bíblia. Isso é abominação. Veja, o contexto da circuncisão, que começa lá em Romanos 2, passa por Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5 e vai prosseguindo na carta toda. Quando chega no capítulo 15, ele quer mostrar que tudo que ele está falando está ligado, está conectado. E aí em Romanos 15, verso 8 diz: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Veja, se a circuncisão tem que ser feita por mãos de homens, que é o que Paulo fala lá em Efésios 2 e Colossenses, por que Paulo cita aqui que Cristo foi constituído ministro da circuncisão? Cristo não circuncida ninguém com mãos de homens. Veja, qual que é superior? A circuncisão feita por mãos de homens, que é baseado no sacerdócio levítico, ou a circuncisão feita pelas mãos do próprio Senhor Jesus? Pelas mãos, é claro, mãos espirituais, é a obra do Espírito de Deus. Qual circuncisão que é superior? Se você vai ser a casa de Deus espiritual, oferecer sacrifícios espirituais, a circuncisão tem que ser literal? E para que ninguém falasse: não, mas isso é um pacto feito lá com Abraão. Paulo sabia que iriam falar isso, já falavam naquela época, os judeus que fazem parte da sinagoga de Satanás, e diz: em prol da verdade de Deus, Jesus foi constituído ministro em prol da verdade. Sabia que iriam pregar a mentira. Jesus, que não circuncida ninguém com mãos de homens baseado em sacerdócio levítico, circuncida os corações dos homens para confirmar as promessas feitas aos pais. Que pais? Abraão, Isaac e Israel. A circuncisão que Deus deu para Abraão, que é na carne, ela reflete algo no espírito. Assim como a mulher de Abraão fala da Nova Jerusalém, Abraão é a figura do pai, Isaac é a figura de Cristo. A circuncisão que eles tinham que fazer literalmente era para separar eles de todos os outros povos e para dar um testemunho, como Paulo fala em Romanos 3 e 4, para os judeus que são circuncidados terem que andar nos passos de Abraão. E os gentios que não são circuncidados não devem se circuncidar, porque Cristo foi constituído ministro da circuncisão para confirmar aquelas promessas. Ou seja, é uma circuncisão superior. E é isso que leva Paulo a falar o que disse em Romanos 3:1. Prestem bem atenção. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? Irmão, só esse texto aqui, ele já não é compatível com o que é falado por esses judeus.
Porque uma incircuncisão que observa os preceitos da lei não faz sentido. Se a lei diz que o gentio tem que se circuncidar porque é pacto com Abraão, Paulo deveria falar: se você, gentio, que foi circuncidado de maneira apressada e não conhece a lei, a sua circuncisão se tornou em incircuncisão. Veja que essa narrativa são as dos judeus atuais. A do judeu Paulo é diferente. Ele diz: se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela considerada como circuncisão? Se uma incircuncisão pode ser considerada como circuncisão porque observa os preceitos da lei, então não tem que se circuncidar. Não é lógico isso? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei? Outra frase que não poderia existir no vocabulário de Paulo. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas no exterior, nem é circuncisão aquela que é somente na carne. Porém, judeu é o que é no interior e circuncisão a que é do coração, mente, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ora, a circuncisão de Deus não é segundo a letra? Sim, mas a letra sem o espírito, ela mata. Por isso que eu falo que o ensino que eles ensinam é um ensino que vem da letra, mas não tem o espírito. E por isso gera morte, porque eles estão induzindo as pessoas a acreditar que Paulo está combatendo uma circuncisão imediatista, ensinada por algumas escolas judaicas, que estavam forçando aos gentios se circuncidarem antes do tempo. Olha que absurdo essas palavras! Se isso fosse assim, as narrativas de Paulo não poderiam ser essas, e muito menos aquela de Romanos 15:8. Veja que a narrativa de Paulo é uma, o que eles estão falando é outra coisa, completamente diferente. Aqui está o santo, na boca deles está o profano. E aí isso leva Paulo a falar o que falou em Romanos 3, porque um gentio poderia falar: ah, tá vendo? Vamos supor que Paulo não falou, não escreveu isso que está em Romanos 3. Vamos supor que Paulo acabou o ensino aqui em Romanos 2, verso 29. O que iriam falar? E falam, mesmo estando escrito. Os gentios iriam concluir: olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a circuncisão não tem valor nenhum, porque a circuncisão é o que está no coração, na mente, e não essa da carne. Mas isso iria contrariar porções da palavra de Deus. Porque se um judeu, para ser guardião da lei, ele precisa estar circuncidado e estar na engrenagem das festas, então a circuncisão tem valor. Mas ela não tem o valor que era aquele que estava sendo imposto por os judeus, que estavam querendo que os gentios se circuncidassem. Não era uma circuncisão imediatista, coisa nenhuma. Isso não está escrito. Para Paulo não deixar os gentios se vangloriarem e distorcerem o que ele disse, Paulo fala: qual é, pois, a vantagem dos judeus? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Paulo vai falar muita sobre todos os aspectos, e ele vai explicar o porquê disso em Romanos 3 e em Romanos 4. Mas em outras cartas, e até mesmo em Gálatas, em Coríntios, Paulo vai falar que nem a circuncisão, nem a incircuncisão para Deus é coisa alguma. E sim, guardar os mandamentos de Deus. Ele vai fazer um trocadilho nas conclusões, mas ele sempre vai usar esse termo: nem a circuncisão, nem a incircuncisão para Deus é coisa alguma. Como que não é coisa alguma? Irmãos, a circuncisão, você tem que entender a mente do apóstolo Paulo. É uma mente muito avançada e evoluída. Uma vez que Cristo veio para cumprir a lei, para trazer às sombras as realidades, a briga entre circuncisão e circuncisão, para Deus não vai ser nada, não vai ser coisa nenhuma, porque aquele que é circuncidado, ele foi chamado circuncidado. Tinha até gentios chamados circuncidados. E os gentios que foram chamados por Deus na circuncisão, após lerem as cartas de Paulo, não era para anular a circuncisão, porque anular a circuncisão é deixar de praticar as coisas da lei no templo, e aí iria deixar de dar o testemunho que era preciso para convocar as pessoas para a nova aliança. Então Paulo escreve direitinho para as pessoas não distorcerem os fatos, e mesmo assim as pessoas distorcem. Então para Deus, você está circuncidado ou não está circuncidado, porque a incircuncisão é natural, não tem validade. Para Deus o que é válido é você guardar os mandamentos de Deus. Se Cristo não tivesse vindo e as pessoas estivessem debaixo da lei, o que Deus disse para Moisés? E o que Moisés escreveu para o povo? Aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. E isso tem a ver com toda a lei de Deus. Por exemplo, quem não comparecesse no dia da expiação,
seria eliminado do povo de Israel. Porque Deus disse, aqueles que fizerem essas coisas, por elas viverá. Esse era o texto que tacavam ali na mesa para o apóstolo Paulo e que jogavam nas igrejas para falar o que Paulo está ensinando é contrário à lei. Porque Moisés disse, aqueles que fizerem essas coisas, por elas viverá. E o apóstolo Paulo está ensinando que não é para praticar a lei de Deus. Paulo não estava ensinando isso. Paulo não estava falando para parar com a circuncisão, e o que eles estavam ensinando do livro da lei estava distorcido. Por isso que Paulo faz o contraste. Sim, antes de Cristo, aqueles que fizeram essas coisas, por elas viverá. Mas depois que veio a fé, o que diz? Aí Paulo faz o contraste entre a lei da circuncisão e a lei da fé. Paulo explica isso aqui o tempo todo, irmãos. Então veja, narrativa de Paulo é uma, narrativa desses judeus, outra. Não tem nada a ver com o que Paulo está falando. É uma sucessão de distorção das coisas que Paulo diz.